Bom dia a todos os alunos, também aos pais, professores da Escola Renascença. Hoje, terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Estamos aqui nesta manhã para mais um Momento com Deus. E a nossa meditação de hoje ela tem por título Ouvido Desbloqueado. O texto bíblico encontra-se registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11 e o verso 28, que diz assim: Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Certa vez a Gabriela disse para a mãe: Mãe, abre a porta. Tem certeza? Eu não ouvi a campainha tocar, disse a mãe confusa. Eu tenho certeza, mãe. A voz da Gabi é inconfundível para mim. Ela está aqui em frente de casa. Bom, você é como a Gabriela, que tem facilidade de identificar a voz das pessoas com as quais convive? Será que, se fosse colocada uma venda nos seus olhos, você conseguiria identificar todos os seus colegas de sala de aula só pela voz? E as pessoas da sua família, você também conseguiria identificar cada um deles somente pela voz? Tem pessoas que têm essa facilidade de somente pela voz saber quem é aquela pessoa. Isso porque, assim como a impressão digital, o timbre de voz é único em cada pessoa. Mesmo que o sistema de produção de voz seja igual para todos, quando ela passa pelas cavidades de ressonância do nosso corpo, né, da garganta, elas produzem sons que se tornam únicos. Então, na verdade, cada pessoa tem um timbre de voz único. E quem tem facilidade tem sim condição de identificar a pessoa apenas pela voz. Se ela ouvir a pessoa falando ou cantando, ela diz: essa é tal pessoa, porque ela consegue identificar isso. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras menos facilidade, mas é sim possível essa identificação. Bom, essa situação complica um pouco a vida de dois discípulos de Jesus que, no domingo da ressurreição, eles estavam caminhando, viajando em direção à aldeia de Emaús, e Jesus apareceu ali e começou a conversar com eles. Eles não conseguiram identificar pela visão que era Jesus, e o timbre de voz também eles não conseguiram identificar. Estavam conversando com Jesus. Isso está lá em Lucas, capítulo 24, do versos 13 a 35, essa história. Eles não conseguiram identificar nem pela fisionomia e nem pelo timbre de voz que era Jesus que estava do lado deles. É muito possível que a tristeza pela morte de Cristo na sexta-feira, porque eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado ainda, a tristeza era tão grande que bloqueou tanto os olhos quanto os ouvidos desses dois discípulos que caminhavam em direção a Emaús, porque eles não conseguiram perceber que era Jesus que estava ao lado dele. Bom, hoje Deus nos fala através da natureza, especialmente através da Bíblia e também quando estamos em oração. Deus sempre está falando conosco, mas infelizmente tem pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus. Assim como esses não conseguem ouvir ou não conseguem identificar. E assim como esses dois discípulos de Emaús, alguma coisa tem bloqueado a sua compreensão da voz de Deus. Aqui era a tristeza que bloqueou os olhos e os ouvidos desses dois discípulos. Se você não tem ouvido a voz de Deus diariamente, alguma coisa tem bloqueado essa conexão com Deus. O que você deve fazer? Deve se ajoelhar, orar e pedir a Deus que tire esse bloqueio que com certeza é produzido por nós mesmos, para que você consiga ter uma comunicação mais livre com Deus. E através da oração você vai conseguir isso. Quando você iniciar um momento de comunhão com Deus através da oração e do estudo da Bíblia, você vai conseguir perceber que Deus sempre está falando com você e vai ser mais fácil identificar a voz de Deus. Que nesse dia você possa ouvir Deus falando com você. Amém? Vamos orar nesse momento? Querido Pai Celestial, nós estamos aqui nesta manhã para te agradecer pelas bênçãos e pela vida que nos dá. Estamos aqui também para te agradecer por essa mensagem que acabamos de ouvir e para te suplicar
que nos ajude a vivermos ouvindo a Tua voz, que diariamente nós possamos ouvir o Senhor falando conosco e dirigindo a nossa vida. Queremos te pedir as Tuas bênçãos para cada pessoa que está ouvindo esta meditação e que nesse dia essa pessoa seja protegida e abençoada pelo Senhor. Nós te suplicamos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém.